Neste momento eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, em poder mais uma vez estar aqui, juntamente com nossos irmãos, para juntos, nesta semana, fazer a nossa pré-aula da nossa lição do próximo domingo, onde nós iremos falar sobre a humanidade de Cristo. Tema muito abrangente. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade, em poder mais uma vez estar aqui, compartilhando com nossos irmãos e todos aqueles que compartilhem conosco através deste canal. Louvar a Deus pela vida dos nossos colegas que faz as leituras semanais. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Louvar a Deus também pela vida do nosso comentarista, pastor Jean Figueiredo, que trouxe essas 3 lições preciosas para o nosso terceiro trimestre deste ano. Nós estamos toda a nossa equipe da nossa escola bíblica dominical, que Deus possa abençoar de uma forma especial. Os nossos pastores, vice-pastores, irmãos e todos aqueles que compartilhem conosco através deste canal. Nós estamos aqui para nós fazer a nossa pré-aula da lição de número 3, onde no próximo domingo, conforme diz, iremos aprender sobre a humanidade de Cristo. Um tema muito bom. E nós estamos aqui no texto da lição, que diz assim, o texto da lição diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A verdade prática dessa lição diz que o nosso Senhor Jesus Cristo humanizou-se com o propósito de aniquilar aquele que tinha o império da morte, o diabo. Então, esta é a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 1, o versículo 14, Hebreus 2, do 14 ao 18. E o objetivo geral dessa lição é destacar a humanidade de Cristo e o seu propósito. O objetivo extensivo dessa lição, primeiro ponto, relatar acerca do corpo de Cristo. Segundo ponto é relatar sobre a alma de Jesus Cristo. E terceiro é relatar acerca do seu Espírito. Nós, nesta oportunidade, nós iremos destacar esses 3 pontos importantes, que é o relatos do corpo de Cristo, segundo, relatos da alma de Cristo, e terceiro, relatos do Espírito de Cristo. Então vamos lá, meus irmãos. E aqui o nosso texto da lição, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos eu quero destacar para nossos irmãos 3 pontos principais a respeito de Jesus como Verbo, conforme o nosso texto áureo. Diz assim: primeiro ponto, a relação entre o Verbo e o Pai. Cristo estava com Deus antes da criação do mundo. Cristo estava com Deus, já estava lá com o Pai. E ele é uma pessoa que existe eternamente. Não tem começo, nem fim. Diferentemente de Deus Pai, mas em um relacionamento eterno e uniforme como ele é igual ao Pai.
e tem a mesma natureza, o mesmo propósito, o mesmo caráter e o mesmo modo de ser como o Pai. Segundo ponto, a relação entre o Verbo e o mundo. Esse verbo aqui, né, com o mundo que é Cristo. Foi através de Cristo que Deus criou o mundo. De fato, todas as coisas não somente foram feitas por Ele, né, mas para Ele. Então, nós vimos aqui que Cristo, né, com o Pai, né, foi um só. E foi através de Cristo, né, que Deus criou o mundo. Né? Então, nós sabemos que, de fato, todas as coisas não somente foram feitas por Ele, mas para Ele. Então, nós vimos aqui um ponto muito importante, a relação entre o Verbo e o Pai, né, que eles tinham, sempre teve a comunhão um com o outro e são a mesma pessoa. Deus e Jesus, a mesma pessoa. Agora, com o mundo, ele, através de Cristo, foi criado o mundo também. Né? E não somente foram feitos por ele, isto que é por Cristo, o Verbo, mas para ele. O terceiro ponto é a relação entre o Verbo e a humanidade. O Verbo se fez carne, em Jesus, Deus se tornou um ser humano em nossa forma de existência, mas sem a natureza humana, uma vez que ele foi concebido por um milagre do Espírito Santo. Este é o princípio básico da encarnação, né? Que isto é Deus vindo a nós na forma humana. Então, Deus veio até nós, né, enviando o seu Filho Jesus para estar entre nós, para que cumprisse, né, a palavra do Senhor. Cristo deixou o céu e entrou na condição da vida humana, através do nascimento humano, conforme nós iremos aprender no decorrer desta lição maravilhosa. A introdução diz assim: o nosso Senhor Jesus Cristo humanizou-se com o propósito de aniquilar aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Podemos observar este sublime relato através do escritor aos Hebreus, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, nós vimos, né, quanto é importante, né, Cristo que humanizou entre nós, aqui passou, né, para que cumprisse a palavra do Senhor, conforme foi dito pelos profetas e pelos aqueles a que teve a visão de um Cristo glorificado aqui na terra. Então, nós vimos aqui que a humanidade de Cristo, né, o que quer dizer a humanidade de Cristo? Ela refere-se que o Filho de Deus, né, Jesus, ele assumiu ao encarnar na forma humana, né, Jesus então passou a ser também 100% homem como nós aqui na terra. Ele experimentou, né, a vida aqui na terra, né, ele sentiu tristezas, sentiu emoções, cansaço físico, né? Jesus aqui padeceu fome e outras coisas a mais. Mas sabemos que tudo isso aconteceu, né? Passou aqui sem pecar contra Deus. Ele veio a esta terra para cumprir a palavra do Senhor. Vemos então que humanamente ele passou por todos esses processos, como nós. Mas nós trazemos para a nossa vida, né, que a vida de Cristo traz para nós um exemplo, né, que nós possamos ser seguidos, né, em viver em perfeita
obediência a Deus e a sua santa palavra. Cristo deu para nós essa dádiva de nós ser seguido através do exemplo de que Cristo nos deu. Então, essa lição, pelo qual estamos relatando, ela é muito maravilhosa e ela se divide em 3 partes importantes, conforme nós já lemos, lá no objetivo específico, que é relatos do corpo de Cristo, segundo, relatos da alma de Cristo, e terceiro, relatos do Espírito de Cristo. Então vimos aqui que os relatos do corpo de Cristo, a partir do momento em que Jesus humanizou-se, ele tornou-se tríplice de corpo, alma e espírito. Então aqui nós vemos aqui que Cristo tornou-se homem, como nós, tendo a tríplice do nosso corpo, que é o corpo, alma e espírito, que são elementos fundamentais para combater, para compor o nosso corpo, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, alma e espírito. Então nós vimos aqui que Jesus veio a este mundo, já vindo aqui a essa terra, já declarou também, já prediz também que seria morto um dia em favor da nossa alma, em resgate da nossa alma. Jesus veio a essa terra para cumprir as Escrituras Sagradas, Aqui ele veio e passou por todo esse processo para nos dar a oportunidade de salvação para a nossa vida. Então nós vimos aqui que o ponto 1.2 é a morte e a ressurreição de Cristo. Ele passou pela morte de cruz, para cumprir, conforme eu disse para nossos irmãos. Ele passou pela morte, sofreu, mas sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou, e foi assunto ao céu e foi preparar lugar para nós, na esperança de um dia nós também podermos nos encontrar com o Senhor na eternidade. Então nós vimos aqui que ele passou pela morte de cruz e sabemos que após a sua ressurreição, consequentemente, o Senhor Jesus apresenta-se com o mesmo corpo físico de quando se humanizou. Nós vimos aqui que há várias citações no Novo Testamento que se referem ao seu corpo após a sua ressurreição. Por meio do seu corpo, ao morrer, Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra após, por meio do seu corpo ao morrer, vimos que ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Então, na esperança de nós acreditar e confiar no Senhor, que ele nos dará a nossa recompensa, porque ele veio aqui a essa terra e pagou por nós, para que nós possamos ter esta oportunidade. O relatos da alma de Cristo. Aí, muita pessoa pergunta, mas Jesus teve alma? Sim, ele teve aqui na terra, Ele foi como nós, como qualquer um de nós. Então ele tem aqui também a sua alma. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os relatos da alma de Cristo. Diz assim, a humanização de Cristo. A humanidade de Cristo é explícita de forma clara em todo o Novo Testamento. Jesus nasceu normalmente como um bebê
de uma mãe humana. Ele passou pelo processo de crescimento e aprendizagem. Passou por necessidades, experimentou fome, dúvida, decepção, surpresa, mas foi aperfeiçoado por tudo o que sofreu. Foi humilhado, surrado, mas não desistiu da cruz por amor dos pecadores. Então nós vimos aqui que Jesus, conforme diz lá atrás, como diz lá atrás, ele nasceu normalmente como homem, foi concebida pelo Espírito Santo, que a Virgem Maria, fosse a mãe do Salvador. Então ele veio a essa terra, nasceu como bebê, cresceu, passou por o processo de aprendizagem também, aqui também sofreu, muitas coisas, mas ele não desistiu da cruz por amor de nós. Então nós vimos que tudo isso Cristo passou em favor de nós. A alma de Cristo. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, isso significa que Cristo entregou por inteiro como oferta pelo pecado. Ele não entregou apenas o seu corpo, mas também a sua alma e toda a extensão de seu ser foi entregue pelos nossos pecados. Então nós vimos aqui, o amor de Cristo para a comunidade. Aqui ele fala aqui que ele entregou toda a sua alma para nos dar o direito de salvação. Ele foi entregue pelos nossos pecados. Então, vimos aqui o amor de Cristo para conosco. Nós vimos aqui que, como todo ser humano, Jesus sentiu pavor, angústia, indignação, compaixão, agonia. Ele chorou e também ele se perturbou. Tudo isso ele passou aqui como homem. Mas tudo isso ele passou para nos dar a oportunidade de salvação. O 3 no ponto 2 diz assim: ele sentiu necessidades, como qualquer ser humano. Enquanto aqui vivia, Cristo teve todas as necessidades básicas quando na cruz caíram sobre ele todos os pecados de toda a humanidade, as enfermidades, tristezas, males e dores. Então nós vimos aqui que Jesus teve também todas as necessidades básicas. Ele padeceu também necessidade, ele sentiu essa vida assim aqui na terra. Ele sentiu também como homem, como nós, como homem, ele também sentiu essa necessidade também como nós. Mas sabemos que ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas necessidades, as nossas angústias. Ele tomou sobre si. Na cruz do Calvário, ele carregou sobre todas as nossas dores e fardos e pecados para nós ter esta oportunidade. Nós precisamos ter em mente que precisamos seguir a Cristo, de verdade. Porque quando nós vemos o que Cristo passou por nós muitas das vezes não fizemos foi nada. Nós não fizemos foi nada. Pelo processo que Cristo passou na cruz, nessa terra, nós não fazemos nada ainda em vista. Precisamos esforçar, precisamos
lutar para fazer, né, também Cristo em nossa vida, para que nós também possamos ter esta oportunidade de salvação, porque Ele deu para nós esta grande liberdade de salvação através da sua vida. O item 3, que é o terceiro ponto dessa lição, né, Cristo, relatos do Espírito de Cristo. Como homem, Cristo era tríplice. Conforme nós já lemos, que essa tríplice era constituída por corpo, alma e espírito. Ele mesmo falou quando disse: ora derramando a esse unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para meu enterramento. A sua alma sentiu as mesmas necessidades básicas que o ser humano quando ele esteve na Terra. Ele tinha uma alma que é considerado o centro das emoções humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que quando ele falou essas palavras aqui, ali no jantar em Betânia, quando aquela mulher veio ungir, né, com aquele unguento ali sobre Jesus, derramou aquele unguento sobre ele, no jantar em Betânia. Os discípulos ali indagaram para quê, né, derramar esse unguento, né, um aroma tão caro, poderia vender e dar para os pobres, mas Jesus ali, né, ele estava demonstrando, né, o amor daquela mulher para com ele, e aqui já estava proferindo, né, o seu futuro que ia acontecer também com ele, quando ele diz aqui que esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu enterramento. Então aqui ele já estava predizendo, né, a sua partida nessa terra através, né, da cruz de Cristo, através da cruz para cumprir a palavra de Deus. O item 3 e 2 diz assim: o Espírito de Cristo. A Bíblia menciona expressões como o Espírito de Cristo. Com essas palavras, a Bíblia não está referindo-se ao Espírito humano de nosso Senhor. Isto diz a respeito a um dos nomes do Espírito Santo. O Espírito de Cristo refere-se à presença de Cristo, ao caráter de natureza de Jesus habitando no crente através do Espírito Santo, onde aqui representa transformação lá no fundo da alma, né? Ter a graça e o amor e a semelhança de Cristo na nossa vida, né? Então vimos aqui que esse Espírito de Cristo é a presença de Cristo, né, ao caráter, à natureza de Jesus habitando no crente através do Espírito Santo. Então, que coisa maravilhosa, né? Que lição maravilhosa Cristo traz para nós. Item 3 e 3. Missão de Cristo em Espírito. Houve uma missão que Jesus cumpria em Espírito. Esta estava além da terra. Após sua morte, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo até o Hades. Assim como, quando ainda estava no seu corpo físico, fizeram o mesmo, levando para o deserto. Então nós vimos aqui que a missão de Jesus cumpria em Espírito, aqui fala que foi impelido pelo Espírito Santo até o Hades, aqui foi quando ele foi vencido, né, na cruz. Ele desceu, né, ao Hades e proclamou a vitória dele na cruz do Calvário em resgate do homem.
Ele desceu ali, ele foi levado em espírito até ali, né? Para anunciar para os anjos caídos que estavam em prisões que ele venceu a morte. Que ele venceu a morte e já estava sendo assunto ao céu para cumprir a palavra do Senhor. Da mesma forma, ele também, né, em Lucas capítulo 4, diz assim também que, da mesma forma, ele também foi... Olha aqui para os irmãos ver. Diz assim, Lucas 4:1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então aqui, novamente, né, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Mas ele venceu também, né? Nós vimos que todas as partes que lemos na Bíblia Sagrada, Jesus, ele foi vencedor. Então, é um exemplo a nós, para que nós possamos ser seguidos. Nós precisamos ter em mente, né, que nós precisamos seguir de verdade a Cristo. Precisamos lutar para nós querermos o céu. Lutarmos para adquirirmos a nossa salvação. Porque Cristo demonstrou este amor para conosco, né? Ele se humanizou, né? Veio a esta terra, nasceu, cresceu, né? Cumpriu o seu ministério em favor da nossa vida. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos internautas, que nós possamos, né, seguir o modelo de Cristo. Que nós possamos seguir esse modelo de Cristo, né? Que Deus abençoe, que todos possam ter uma boa aula no próximo domingo. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e ficamos com essa palavra, né? Que nós possamos meditar a cada momento, a cada instante, que nós precisamos obedecer a Cristo, porque Ele demonstrou o seu amor para com a nossa vida. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.